Olá, meu nome é Eduardo Brisda, sou estudante de Engenharia de Controle e Automação e bem-vindo à Semana da Robótica. Antes de começar, eu vou falar alguns termos e abreviações que vão ser importantes no restante do vídeo. O primeiro deles é o NXT. O NXT é uma plataforma de robótica educacional feita pela Lego, especificada em montagem e programação. O segundo termo é o Arduino. O Arduino é uma plataforma de robótica, tanto educacional quanto profissional, especificada mais em componentes eletrônicos. Quanto aos torneios, o primeiro deles que eu vou falar é o TBR, Torneio Brasil de Robótica. E como ele funciona? Ele tem 4 variações. A primeira delas é o design do robô, em que a equipe conta e fala sobre tanto a estrutura quanto a programação e a estratégia do robô de maneira teórica. A segunda variação é o processo de pesquisa. Todo ano o torneio divulga um tema e a equipe tem que fazer um projeto de pesquisa relacionado ao tema. E nessa avaliação a equipe conta um pouco sobre o projeto e fala os aspectos sobre ele. A terceira avaliação é o trabalho em equipe, em que os juízes avaliam a integração da equipe além de outros tópicos em torno desse tema. Já a quarta avaliação é o desafio do robô, em que o robô tem que executar algumas missões numa pista. E ele tem que executar essas missões de forma autônoma. E a equipe programa elas previamente. O segundo torneio que eu vou falar é a FLL, que significa First Lego League. É uma das categorias de uma empresa internacional chamada First, em que ele tem vários torneios como First Lego League Junior, First Lego League, FTC e FRC. Mas no caso eu vou falar da FLL. E como funciona a FLL? A FLL funciona basicamente da mesma forma que o TBR. Ela tem 4 variações, que é o design do robô, que tem que falar sobre o robô no aspecto teórico, o projeto de pesquisa, que a equipe tem que falar sobre o projeto de pesquisa envolvendo um tema específico, o trabalho em equipe, em que os juízes avaliam a equipe e a sua integração, e o quarto, que é o desafio do robô, em que eles têm que fazer um tapete com algumas missões e o robô tem que executá-las de forma autônoma. O terceiro torneio é o OBR, Olimpíada Brasileira de Robótica. Ela funciona em 2 etapas, a etapa prática e a etapa teórica. Não necessariamente você precisa participar das duas. Por exemplo, eu só participei da etapa prática. E como é a etapa prática? Tem uma pista que tem alguns obstáculos e caminhos que o robô tem que executar de forma autônoma. E por fim, o MNR, Mostra Nacional de Robótica, que você apresenta o seu projeto de robótica numa feira, basicamente feira de ciências, feira de robótica. Outro termo que eu vou comentar é o processo de Corvellius. Basicamente foi um sinônimo que eu dei para processo do trabalho em equipe, a avaliação do trabalho em equipe que os juízes fazem no torneio da FLL. Corvellius é uma série de valores em que o torneio preza e espera que os competidores também prezem, que é basicamente respeito, empatia, competição amigável e entre outros valores muito importantes. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 4 vídeos que vão passar segunda, quarta, sexta e domingo, que eu falarei sobre conceitos muito importantes da robótica. Esse primeiro vídeo eu vou contar um pouco da minha trajetória, desde o início até agora. Bom, tudo começou quando eu estava no 6º ano, em 2011. Eu tinha 12 anos. Num certo dia, o colégio chamou os alunos para irem para o auditório, para que eles iam falar sobre uma nova atividade que o colégio ia proporcionar, que era uma aula extracurricular de iniciação à robótica. E chegamos no auditório e mostraram pra gente um robô feito de NXT, utilizando 2 sensores de toque, bem simples, mas que na época me chamou muita atenção. Então, no fim do dia, eu fui conversar com minha mãe e falei que eu tinha interesse. E na época, eu não participava de muitas atividades extracurriculares e não demonstrava muito interesse em nenhuma delas. Então, eu acredito que aquilo foi um ponto positivo para minha mãe e para o meu pai decidirem me inscrever na atividade. Naquele momento, eu não tinha ideia do que aquilo ia me proporcionar e até onde ia chegar. Mas hoje vendo, eu posso considerar aquele como marco zero, o turning point da minha vida. Então, começar na atividade e logo de cara eu vi que tinha uma abordagem totalmente diferente de qualquer coisa que eu tinha experimentado. E era uma abordagem mais mão na massa, mais na prática e voltada para a solução de problemas. A gente até recebia algumas revistinhas em que os personagens eles enfrentavam problemas e resolviam esses problemas utilizando a robótica. E a gente reproduzia essas montagens
na aula. No final do semestre, a gente concluía aquela etapa da robótica e recebíamos pingentes, tipo aqueles de Pokémon. 2 anos depois, no meu 8º ano, a robótica foi ingressada na grade curricular, junto com física. Então, em 15 dias, a gente ia para a sala de robótica e montava algum dispositivo e tentava entendê-lo do ponto de vista físico. No ano seguinte, no meu 9º ano, eu entrei para a equipe de robótica e a minha paixão triplicou por meio dos torneios. Eu era o programador da equipe. O primeiro torneio que eu participei foi o TBR. Na verdade, na época a gente chamava de TRR, que era Torneio Rio de Robótica, que basicamente era a etapa regional do TBR. E no mesmo ano ocorreu a etapa nacional e a gente ganhou o prêmio de 2º lugar geral. Tem até aqui a medalha. Editor, dá um zoom. Bom, além disso, eu participei de várias outras competições como FLL, MNR e OBR e, é claro, o TBR. E durante essa trajetória eu conquistei várias outras premiações. Uma das que eu achei mais importante foi na FLL Internacional em 2016, na Espanha, em que a equipe ganhou o prêmio de primeiro lugar em solução inovadora, em 2016. 2 anos seguintes, em 2018, eu participei do torneio internacional da FLL na Hungria, já dessa vez como mentor e não mais como competidor. E a equipe ganhou o prêmio de primeiro lugar em estratégia e inovação. E já que eu peguei do TBR, também vou pegar da FLL desse torneio na Espanha. Que é essa aqui. E, editor, dá um zoom aqui nessa parte. Bom, além disso, eu participei eu conquistei diversas outras premiações, primeiro lugares em categorias RAID do TBR, premiações na etapa estadual do BR e prêmios de primeiro a terceiro lugar em categorias de Sumo Lego e seguidor de linha. Atualmente, sou professor de robótica, competidor universitário, capitão da equipe de robótica da faculdade, tendo sido anteriormente líder de uma das categorias e, por último, juiz de torneios como FLL, TBR e OBR. Bom, agora que você conhece a minha história, eu vou contar um pouco dos meus aprendizados que eu tive durante esses 8 anos de robótica, seja durante o torneio, seja durante as aulas e assim por diante. Então vamos lá. Um dos torneios para mim que foi muito importante o aprendizado e a experiência foi o torneio que deu para a equipe a vaga para o torneio internacional da FLL em 2016. Foi a etapa nacional da FLL. E para mim foi muito impactante a nossa dinâmica no processo de Corvelhos. Como funciona a dinâmica? Eles pediram para a gente se dividir e programar um robô pré-pronto que eles fizeram e fazer a apresentação deles. Então a gente ia programar o robô para fazer um certo percurso que era basicamente reto e girar para a esquerda e apresentar um pouco sobre ele. E para mim foi muito impactante porque aquele momento foi um momento que eu realmente vi como a gente era muito integrado como equipe, como a gente pensava em um só. A gente não gastou, cara, a gente gastou um segundo pensando como a gente ia organizar e o que cada um ia fazer, foi muito. A gente foi muito rápido, logo que eles falaram a gente já sabia que tal pessoa iam fazer a parte da programação, que eram eu, Shin e a Dreyer, e a parte da pesquisa e a parte de explicar sobre o projeto ia ficar com o Leon e a Gi. Então a gente foi muito certeiro, muito rápido e aquilo foi muito impactante, porque a gente estava sentindo uma tensão com o torneio, mas a gente era muito bom no que fazia e a gente só precisava ter confiança na gente mesmo que tudo dava certo. E aquela dinâmica foi muito marcante por isso, porque tudo deu certo e realmente foi muito interessante como a gente se uniu em prol de um objetivo em comum, que era fazer uma boa apresentação naquele momento. E um outro torneio que foi muito marcante para mim foi o da Robocore, que a gente fazia uma categoria de seguidores de linha e de sumo, e eu sou apaixonado por seguidores de linha, tanto que um dos vídeos que a gente vai fazer, a gente vai falar profundamente sobre seguidores de linha, e naquele torneio eu estava muito confiante que meu robô era o top de linha, ia ganhar o torneio e assim por diante. Mas quando chegou lá, tipo, foi meio que um banho de água fria, porque o projeto que estava funcionando muito bem na sala foi por água abaixo durante a competição. A gente viu muitas falhas nele
E realmente foi um aprendizado para eu saber que eu tenho que ser humilde em alguns momentos, eu posso realmente ter confiança que eu faço um trabalho e eu sou bom, mas isso não quer dizer que eu já cheguei no meu limite e que não tenho que melhorar. Então aquele banho de água fria que eu tomei foi muito importante, por exemplo, no ano seguinte, porque no ano seguinte a gente fez um seguidor de linha que fez o percurso 2 vezes mais rápido do que eu quero seguidor de linha já feito. A gente postou um formato totalmente diferente de seguidores de linha, um formato que a gente chama de farejadores, e para mim foi muito importante esse aprendizado no ano seguinte, para eu chegar no outro torneio com a cabeça erguida, humilde, e tentar fazer o melhor trabalho possível e acreditar que o projeto ia dar certo. Ah, e já ia esquecendo, esse último robô no seguidor de linha farejador, ele ganhou o 3º lugar no seguidor de linha júnior, e o 2º e 1º lugar eram seguidores que não eram Lego, eram feitos de Arduino. Tem um deles foi até de um colega meu da UFABC, e foi muito interessante porque aquele seguidor ficou em 3º lugar sendo de Lego, com uma diferença de apenas 1 segundo do 2º lugar, que era em Arduino e era super rápido. E foi realmente um grande passo, a gente apostou numa nova abordagem para os seguidores de linha e teve uma performance extraordinária que nem mesmo nós esperávamos. E aproveitando que eu falei de seguidores de linha, eu vou até puxar um gancho e já mostrar um pouco, falar um pouco sobre o próximo vídeo que a gente vai fazer, que é sobre seguidores de linha. Que eu vou mostrar esse seguidorzinho feito em PLA, que eu encomendei. Ele é feito em impressão 3D, então eu projetei ele no Solid, que é uma ferramenta, um software de prototipagem em 3D e até de outros materiais, seja PLA, metal e plástico e outros. E eu pedi essa encomenda e aqui eu vou fazer um seguidor de linha. Só falta colocar os componentes, que aqui vão os motores, aqui vão ser 2 sensores e aqui 2 sensores na frente, e aqui vai a roda boba. E além disso eu vou mostrar tanto a performance dele em Arduino quanto em um outro robô feito de Lego. Então eu vou mostrar as 2 versões, as 2 vertentes de seguidores de linha, feitos em, por exemplo, Arduino e um outro feito em Lego. Além disso eu vou falar também sobre o giroscópio, que eu vi que vocês estão muito interessados, é um sensor muito poderoso e muito interessante de você entender. Tem bastante assunto para falar sobre ele, muito conhecimento agregado em suas programações e suas técnicas para utilizá-lo. E no meu canal eu já fiz alguns vídeos falando sobre o giroscópio. Teve um que eu falei bastante sobre o giroscópio, desde a sua calibração até como ele funciona internamente. E aqui na Semana da Robótica eu vou falar bastante dele, mostrar a sua programação, o passo a passo da sua montagem, o passo a passo da sua elaboração da calibração, e bater bastante na tecla nos cuidados que você tem que ter em relação ao giroscópio, cuidados que você tem que ter durante o uso dele para que o seu robô não tenha uma performance negativa e ele não se torne um estorvo para você, e afinal, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Bom, esse foi o primeiro vídeo em que eu contei um pouco da minha trajetória, um pouco das experiências e aprendizados que eu tive durante o tempo com a robótica. Nos próximos vídeos eu vou mostrar os robôs na prática, explicar desde a sua construção, programação e performance e ser bem detalhista sobre eles. Se gostou do vídeo, compartilhe nas redes sociais. Se tiver qualquer dúvida, deixe um comentário aqui embaixo e te vejo aqui, quarta-feira, na Semana da Robótica. Valeu! Cara, tava pesando essas medalhas. Bom, são conquistas de peso, né?